Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga. Como vai você? Hoje eu trouxe um trecho do Calunga 2 em 1, Pensamentos que Resolvem, Mestre de Mim Mesmo, mais bônus de frases inéditas, para a gente refletir um pouco sobre um tema que é o título desse texto, o Eu e a Mente. E tem um trecho, no meio de um monte de coisas interessantes que o Calunga diz aqui, tem um trecho que ele diz o seguinte: vocês confundem o eu com a mente. Vocês acreditam que preservam a sua individualidade preservando os seus pensamentos e que os seus pensamentos é que compõem vocês. Na verdade, vocês não conseguem se perceber como algo mais sutil e único, que não vai se esfacelar, não vai se diluir se vocês soltarem o cinturão da rigidez, tá? Então, o eu e a mente. O Calunga ele está querendo ajudar a gente a se perceber, né? Independente daquilo que nós pensamos, independente das nossas opiniões, independente das nossas crenças, tá certo? E daqueles debates em que a gente entra para se defender, né? Como se a gente estivesse defendendo a gente mesmo e não um ponto de vista, uma opinião. E o Calunga ele está dizendo que a gente muitas vezes se identifica com aquilo que a gente pensa, de tal modo que aquilo se torna para nós a absoluta verdade, tá certo? E aí, quando nós enxergamos tudo através dessa lente de que o nosso pensamento é a absoluta verdade, nós perdemos detalhes, nós perdemos a compreensão, por exemplo, do lado do outro, do ponto de vista do outro, da opinião do outro, né? E a gente fica cego para muitas coisas, como, por exemplo, quando a gente tem pensamentos que são impregnados de emoções, não é? E que de fato nos abalam, que de fato interferem na nossa lucidez, na nossa capacidade de pensar com clareza, né? E muitas vezes a gente faz isso exatamente porque a gente entra, né, nesses pensamentos que nos dominam, né? E a gente não consegue fazer diferente, porque é como se fosse uma sala fechada. Só que essa é uma sala fechada dentro de uma grande mansão e dentro de um grande planeta, mas a gente está dentro daquela sala fechada tentando entender o que acontece no planeta. Não vai ser possível, tá? Então veja só, os pensamentos, né, quanto mais eles são impregnados de emoção, né, mais eles têm um efeito sobre nós, né, porque eles nos ocupam, né, de acordo com essa emoção. Se a gente fosse falar, assim, grosso modo, das emoções, a gente tem basicamente tipos de emoções que são atrativas, como, por exemplo, a alegria, o afeto, a paixão, que são atrativas, né? E a gente tem um outro bloco de emoções que são repulsivas, que são a raiva, que são o medo. Lembrando que a emoção é feita de respostas cerebrais, né, que tentam garantir a nossa sobrevivência no planeta, certo? Por isso que elas existem. Mas, independente dessa grande importância das emoções, a gente não pode esquecer que essas emoções, elas muitas vezes surgem não da realidade em si, elas surgem das nossas interpretações, tá certo? Da realidade. E quanto mais a gente está fechado num único pensamento, naquele cômodo em que só cabe uma ideia, quanto mais a gente se limita, menos a gente de fato consegue compreender uma situação globalmente, tá? Então isso muitas vezes é uma condição da mente, né? A mente ela se prende a determinadas interpretações dos fatos, que são interpretações alarmistas, ou são interpretações pessimistas, ou são interpretações tendenciosas, porque a gente é da turma A ou da turma B, e se a gente é da turma A pensa assim, e a turma B pensa ao contrário, né? O que acontece? A gente fica limitado e isso muitas vezes gera sofrimento.
Esse sofrimento vem da onde? Muitas vezes esse sofrimento ele é uma providência da própria existência, né, da própria lei universal, para nos despertar, né, para chamar a nossa atenção, para olhar para o outro lado, para abrir uma janela, para deixar entrar uma luz naquele aposento escuro, para a gente poder enxergar melhor, né? Mas enquanto a gente está fechado ali e a gente não enxerga a saída, a gente está em sofrimento, tá certo? E o importante, então, é que a gente entenda que essa prisão ela é feita de pensamentos, tá bom? Mas que nós, né, o eu maior, o ser imortal, que já viveu muitas vidas, que já teve muitas experiências e que já aprendeu muita coisa, ele é muito maior e ele tem muito mais capacidade de lidar com as situações do que esse eu pequeno que está fechado dentro de um pensamento limitado. Não é uma coisa interessante para a gente pensar? Então observe se você estiver sofrendo com algum tipo de ansiedade, de medo ou de ressentimento, percebe se você não se sente de fato trancado nesse cômodo escuro e se você não tem como, naquele momento, abrir uma janela, acender uma luz, através de um pensamento novo, através de uma leitura, através de uma consulta terapêutica, através de um tratamento espiritual, de um tratamento da medicina terrena, para te ajudar a expandir, para te ajudar a respirar com mais liberdade, sair dessa prisão de pensamento limitado que realmente ela é muito limitante e ela nos deixa estacionados, né, em lugares que nós não desejamos estar. Um grande abraço, uma grande paz para vocês, gratidão pela audiência e até o próximo Momento Calunga.